América Podcast. Penso, jogo, existo. Episódio 2. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Penso, Jogo, Existo. Eu sou Israel Mendes e estou aqui de novo com Felipe Dalmolin, que é game designer, e Rodrigo Oliveira, que é professor pesquisador. Obrigado por estarem aqui de novo, galera, e vamos lá. Hoje a gente vai abrir esse episódio conversando sobre diversão. Então de cara eu já vou endereçar também, não é um conceito óbvio, não é uma coisa, não é uma questão trivial de a gente definir, então vamos mergulhar na piscina aí. O que bate pra vocês, o que vocês têm de maneira prática e teórica em relação à diversão? Pode começar aí, Damoni. Eu tenho pra mim que a diversão, isso vem muito da teoria da diversão do Ralph Koster. Ela tá pro aprendizado da mesma forma que a dança tá pra educação física, por exemplo. Ela é o aprendizado tornado arte, tornado engajamento num nível não estritamente funcional e sem um propósito direto, assim. O Ralph Koster, ele até comenta que o que faz a gente se divertir é esse processo de identificar padrões, conseguir resolver problemas, e que isso tá no nosso sangue, na nossa genética, na evolução da espécie, como um negócio que é pra ser recompensado, sabe? É pra funcionar bem pra gente. Então, acho que é o que eu tenho hoje como minha referência, assim, do que gera diversão, por que a gente se diverte, né? Primeira relação que eu faço é que em poesia também tem isso. Tem um teórico chamado Paul Valéry, que também é poeta, e ele dizia que a poesia em relação à prosa, a poesia seria a dança das palavras em relação ao caminhar das palavras. Né? Então a gente tem também essa relação de funcionalidade textual, no caso, da prosa, e mais performática, artística, sensorial, e toda essa semântica aí de adjetivação possível na poesia. Então acho que já tem uma conversa bem interessante aí. Claro que, no caso, a gente está falando de diversão, ela ainda tem a experiência, né? Queria perguntar pro Rodrigo também o que ele acha sobre isso. Eu gosto de pensar a diversão de um jeito indo pro encaminhamento que o Roger Caillois chama de e-links, ou vertigem. É a vertigem, né? É algo que, de alguma maneira, não te distrai, mas te tonteia, te coloca num patamar de percepção em relação com a mensagem e com o produto que não é bem real no sentido concreto, mas que é aquela vertigem. Vamos fazer um paralelo aqui com a tontura mesmo. A tontura, ela te faz ver as coisas distorcidas, né? Um próprio consumo de uma bebida alcoólica te coloca isso também, te desperta coisas assim. E eu vejo a diversão nesse encaminhamento, numa busca por ver as coisas ver e sentir coisas de um jeito específico ali. Então, diversão, daria pra gente ir pro encaminhamento que a diversão é algo que não é um escape, né? Pelo menos na minha crença não deveria ser um escape, né? Deveria ser, e sim, uma oportunidade de você ver as coisas, ver e sentir coisas separado de uma concretude. Não é ilusão também, mas eu vejo diversão como isso, como algo que te dissocia de toda uma regra de realidade que a gente tem, de tudo, né? Toda uma regra de realidade. Então, essa vertigem, né? Essa tontura, vamos dizer assim. A gente tem outras coisas que o Roger Caillois coloca como elementos de jogo também, mas nesse sentido, diversão, eu gosto de pensar o e-links mesmo, a vertigem, sabe? Essa sensação, emoções. Um estado de mente diferente. Exato, exatamente. É nesse sentido que eu vejo a diversão. E que os jogos oportunizam isso de um jeito incrível, né? Vocês acham que, por exemplo, eu posso fazer também porque eu achei interessante que você pegou um dos 4 elementos principais que o Roger Caillois coloca, e no início eu estranhei a análise, por que ele tá pegando o e-links? Mas depois eu entendi, porque na verdade você fez uma analogia com esse ponto especificamente, e achei que por aproximação você acabou dando uma explicação que pra mim foi surpreendente, assim, e achei legal. E eu tento fazer isso em relação ao próprio Ludens, que é um dos 3 pilares daí de um outro teórico, no caso o Huizinga, no caso de um estado de espírito ou uma configuração espiritual, uma configuração humana
digamos assim, em que a pessoa realmente está vivendo isso de uma maneira prazerosa. Eu acho que é a palavra mais aproximada que eu consigo dar. E sempre, diversão talvez valha uma metafísica, né, para entender, porque é um conceito tão complexo ou tão difuso que me parece que a melhor maneira de chegar até ela é por aproximação e não por acertar. Mas o que vocês acham? Assim, vocês acham que é possível um paralelo assim, e alguns outros também? Imagina que tem alguns jogos que te provocam sensações que não necessariamente são relacionadas a, sei lá, vamos pensar numa relação emocional baseada em hormônios no sistema que é a endorfina e a serotonina. Os jogos podem proporcionar outros disparos hormonais, como a adrenalina, por exemplo, né? Que é comum, um hormônio ligado à sensação de medo. Então nós poderíamos citar um monte de jogos. Dead Space, um jogo um pouco mais antigo, em que ele essencialmente é um jogo que te provoca medo. E se eu busco diversão no sentido de prazer, como é que seria essa associação de prazer e medo, né? Na vida que não é jogo, na vida concreta, eu não sei se a gente busca por medo, a não ser em situações de fetiche, mas o medo não é uma busca porque ele causa consequências, mas ele é uma busca no cinema e no jogo e na literatura. Que seja, porque ele não tem consequências, ou as consequências concretas não são tão palpáveis, né? Então, a aproximação do conceito de diversão no jogo, pra mim, ela também vai nessa busca de sensações de que medo é uma possibilidade, instabilidade é uma possibilidade. O jogo, no começo, ele te trata como ignorante, né? Você é um ignorante nele, e não no sentido pejorativo, mas eu não sei o que é o jogo até eu estar jogando, e eu vou aprendendo. E esse aprendizado pode ser parte da diversão, assim como o medo, assim como a angústia. Tem jogos que falam sobre, citamos aqui o Rainy Day, da Thaís Weiler, um jogo brasileiro, um jogo narrativo, narrativa multiforme, em que você está numa situação de uma pessoa que sofre de ansiedade e de que você joga aquele jogo e é uma pessoa que não consegue ir pro trabalho. E você só tem que ir escolhendo, clicando em links. Um estado meio de depressão, meio de ansiedade. Isso, e aquilo definitivamente, no sentido popular, não é divertido. Não é divertido do jeito que a gente espera falar de diversão. Isso, assim, mas é uma narrativa transformadora. É uma narrativa... E assim, pensando pelo elemento estético do jogo, o Rainy Day, as ilustrações são feitas pela Amora Bethany, e são ilustrações, é um lápis muito sutil, um lápis digital muito sutil, mas tem um barulhinho de chuva, e os links que você clica, os textos que você clica pra ir evoluindo no jogo, na história, eles têm um efeito de embaçado, eles têm um blur, né? Você tem que passar o mouse por cima, ou seja, ela tá te falando de tanta sutileza no jogo, que sim, são elementos que ela tá querendo provocar o sensoriamento com aquele jogo, que a gente poderia associar à diversão, mas eles não estão me causando prazer. Não estão me causando prazer. Eles estão tentando fazer o jogador sentir a angústia que alguém sente quando sofre de ansiedade. Então por que alguém buscaria isso? Por que alguém buscaria sofrer, né? E dá pra gente colocar isso no jogo de terror, o jogo de tiro. Por que alguém busca jogar um jogo de tiro em que a tua função é metralhar os outros? Existe uma relação ali de eu quero experimentar coisas que na vida que não é jogo eu não vou fazer, né? Sentir o poder de uma metralhadora destruindo um carro. Nessa linha do Rainy Day tem um que foi, eu acho que foi seminal pra essa linha assim de jogos em que a diversão não é o foco. Não, mas não é óbvia a diversão, que é aquele Disforia da Anna Antropy. Sim, que é sobre... Que é uma designer trans, né? Isso, e daí é sobre o tratamento hormonal que ela passou pra fazer essa transição, e definitivamente não é um jogo que, sei lá, vai jogar dando risada ou sentindo vertigem no sentido clássico, assim, mas ele tem uma fruição que vem de experimentar esse contexto que não é o seu, né? Vocês não veem que, pelo menos assim como vocês estão colocando, e eu tô entendendo, mas me parece também que às vezes diversão é um conceito mais tratado, né, no jeito como a gente está conversando, de uma forma um pouco mais teórica, e a gente está aqui tentando investigar teoricamente, né, alguns aspectos da diversão, mas às vezes ela está me parecendo um conceito técnico, no sentido de que diversão é um dos objetivos de um game designer para conseguir proporcionar a um jogador uma experiência agradável. E veja,
Quando eu falo agradável, é engraçado, porque dentro do agradável pode ser desconfortável, que é o que você falou. Sim. Então, assim, como vocês falaram, me passa um pouco que às vezes ela pode ter, digamos, algumas nuances, o conceito de diversão. E às vezes, estranhamente, eu senti até um aspecto técnico, assim, sabe? Como se diversão fosse um dos fundamentos, tão concreto quanto regras, mecânicas, para se criar um jogo. Mas eu entendo que a gente está aqui conversando sobre a recepção do jogador enquanto experiência, né? Enquanto experienciamento de algo. A gente pode ver pelo lado do receptor, de como que ele se diverte, mas a gente também pode ver pela oferta, a proposta que nós atuando como criadores de jogos, né, podemos fazer para a pessoa que vai jogar, né? E aí a gente pode pensar em o que eu ofereço e como eu ofereço esse sistema de relação, de interação que vai gerar essa diversão, né? E aí indo pelas estéticas dos jogos, né, as estéticas não pensando enquanto aparência, mas sim enquanto elementos do jogo que nos afetam os sentidos, né? A gente poderia falar que a diversão, ela depende do receptor. Tem pessoas que não vão se divertir com alguns jogos, que pessoas que vão se divertir, né? Vamos imaginar que tem um jogo que você tá fazendo uma cirurgia em alguém, né? Tem vários jogos que tratam Surgeon Simulator. Exatamente, o simulador de cirurgia. Algumas pessoas vão se divertir muito com isso. Outras pessoas não vão se divertir nem um pouco com isso. Algumas pessoas vão se divertir dando tiro, outras vão se divertir alinhando doces. Mas essencialmente nós sabemos que o que diverte é a proposição de um problema a ser resolvido, né? De dar uma meta e deixar ele incompleto. E a gente sabe que completar coisas é algo que diverte, de alguma maneira. Seja completar um caminho, ir do ponto A ao ponto B, seja completar uma história, seja completar uma tela, né? Ou completar, sei lá, ser o primeiro cara na lista de pessoas com pontuações num jogo. Isso de completar é interessante que tu tem a Nicole Lazzaro, que ela coloca as 4 chaves da diversão. É uma delas que é o que ela chama de serious fun, que é a diversão organizacional, a diversão de completar álbum de figurinha, por exemplo. Ela contrasta isso com a hard fun, que é a diversão difícil, tem a diversão fácil, que é mais o brinquedo, e tem a diversão de pessoas, a people fun, que é sobre socializar e tal. Então essa parte a diversão séria é isso da nossa noia de preciso organizar, preciso fazer, ficar certo. Ou preciso concluir uma coisa, algo, completar né? uma coisa. Concluir é muito difícil, né? Concluir coisas é muito difícil. A gente tem dificuldade de concluir um raciocínio, imagina concluir uma coleção de figurinhas ou concluir um caminho. E eu acho que a diversão no jogo tem um pouco desse aspecto, né? Tem muitos aspectos, mas um deles tem a ver com você entender que existe um problema a ser resolvido e você faz ações pra resolver esse problema. Salvar a princesa, eliminar os docinhos, combater uma guerra, salvar o mundo de aliens, ou sei lá, se a gente for pra um jogo de mesa, fazer com que o rei do oponente caia, né? Então, todos esses elementos de diversão, eles vão causar, pra mim, né, na minha visão, eles estão dentro de uma possibilidade de vertigem, de você estar simulando algo, de alguma maneira. Não que todo jogo simule, alguns jogos são abstratos, mas ver algo acontecendo, né? Como sei lá, um bebê criando sua cognição, né? Ou o gato em cima da mesa empurrando o celular da mesa. Ele quer ver algo acontecendo. Ele não sabe o que vai acontecer com aquilo. E aí ele tem descoberta. E essa descoberta nos dispara coisas. E isso é divertido. Divertido no sentido bem amplo. E isso é divertido. E isso é uma oportunidade que os jogos dão de um jeito muito ótimo. É interessante que tu fala isso do sentido bem amplo, porque eu vejo que do lado de game design tem uma discussão que acontece, assim, sobre a gente não usar a palavra diversão, porque a palavra diversão é quase que feia, é restritiva, sabe? Parece que, putz, todo o trabalho de milhões de pessoas trabalhando em videogame tem um funil que é o da diversão. Em inglês ela tem 3 letras ainda, menor, é uma palavra pequena ainda por cima. A gente falou em etimologia e coisa em outro episódio. Diversão vem do latim divertere, que é voltar-se em outra direção. Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou, do Rainy Day, do Disforia também, que é o processo de eu colocar a cabeça em outro
em outro ser, em outro protagonista, em outro lugar e ver esse outro mundo, que nem a gente já comentou também, né? Se a gente pensar em oportunidade, cara, colocar a cabeça em outra coisa. Recentemente está se tornando popular as tecnologias de realidade virtual, né? A gente vai falar isso em outro momento, mas se tu for pensar que quando você coloca um óculos de realidade virtual e você tem ali o celular ou ele conectado num computador, a sensação que dá é que o teu corpo foi transportado para um outro lugar. E você vai experimentar coisas como estar dentro de uma cela no fundo do mar com tubarões em volta. Para isso acontecer, efetivamente, você vai precisar planejar uma viagem, gastar dinheiro, ir até lá. E se isso der errado, tem consequências. Obviamente, estar numa jaula no fundo do mar com tubarões virtuais em volta não é a mesma coisa, mas é chegar próximo daquilo. De alguma maneira, se aproximar daquilo. É estar mais próximo daquilo que não estar fazendo aquilo, né? E veja que é só o olhar e o som que tá te colocando isso. Imagina se a gente conseguisse simular outras sensações, como temperatura, como realmente colocar alguém dentro de um tanque d'água e colocar um óculos, sabe? Então, toda essa diversão tem a ver, pra mim, com experimentar coisas. Com experimentar, sentir, sabe? E ir em busca de coisas na vida que você só vai experimentar de maneira mais fácil por meio do jogo. Então, eu quero chegar num ponto, mas quero dar um passo antes, já conectado nisso aí, são 2 passos. O primeiro passo seria, será que a gente está conversando sobre diversão? Me parece que também tem um aspecto do desconhecido na questão da diversão. Porque eu fico pensando que quando a gente joga demais alguma coisa, salvo que a gente tenha uma narrativa interna que por si só ela se renove, e isso geralmente tem jogos sociais de competitividade ou de cooperação, cada partida é uma partida nova devido à dinâmica que ela se estabelece ali. Mas, por exemplo, jogos que são um pouco mais lineares e que são divertidos, mas tem um certo esgotamento ao longo do tempo quando a gente masteriza, digamos assim. Então, me parece também que tem um aspecto do desconhecido, né? Da curiosidade, eu acho que até do ser humano em entender e desvendar, né? E nesse sentido eu acho que também tem um aspecto neurocientífico aí, pelo fato do cérebro se comportar como um caça-padrões voraz, né? Então ele precisa conhecer, ele precisa desvendar o que está acontecendo, e aí pode ser desvendado do ponto de vista puramente abstrato e lógico, né? Mas também pode ser desvendar do ponto de vista narrativo, que é o que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para chegar até o fim dessa tarefa que me foi dada, né? Eu estou em A e o que me leva até B? O que eu tenho que fazer, né? Tem um outro game designer também e teórico dos jogos, que é o Greg Kostikian. Ele tem um livro que é Incerteza em Jogos. E, cara, é um livro bem pequenininho e fácil, assim, legal. Tem. E o que ele faz é listar as formas de incerteza que existem em jogos para gerar isso aí que tu falou, essa descoberta. Então, sorte é uma forma de incerteza de performance. Eu não sei se eu vou conseguir dar o ataque lá no jogo de luta, por exemplo, eu vou conseguir pular sendo o Mario. E assim vai, incerteza de oponente, incerteza de informação, eu não sei o que tem no território adversário num jogo de estratégia, por exemplo, numa batalha naval. E aí alguns que ele coloca mais pro fim, assim, são esses que não são especificamente de performance e de regra, mas são do contexto. Então tem a incerteza narrativa, eu só continuo jogando porque eu quero descobrir o que vai acontecer com aqueles personagens. Tem a incerteza que ele chama de incerteza de desenvolvimento. Eu quero saber o que a equipe de desenvolvimento vai colocar a mais no jogo que não existia antes. Por exemplo, personagens novos num Overwatch, num Team Fortress. E isso é uma das coisas que tá aliada a essa geração de diversão e de interesse, é a descoberta e o processo de desvendar o jogo mesmo. O jogo proporciona, eu acho que outras diversões que são um pouco pra fora do jogo. Eu tenho a impressão que dentro da cultura dos games, as socializações que estão fora do jogar, elas também são divertidas no sentido de você, por exemplo, se vestir com uma roupa que tem uma estampa de um jogo. Você tatuar no corpo a marca do instituto lá do Last of Us. Você contar pra alguém a tua performance dentro de um jogo. Todos esses elementos também fora do jogar são elementos de diversão, de socialização, de você pesquisar, né? A expectativa
expectativa do lançamento de um jogo novo, tudo isso faz parte de tá na órbita, né? Orbitam do artefato, mas fazem parte de tudo isso. A expectativa também de você saber, sei lá, o que teu amigo vai achar do jogo que você recomendou pra ele, ou de você jogar um jogo e pensar, fulano vai adorar esse jogo, e tudo isso está em elementos que o jogo não controla, isso categoricamente o jogo não controla, mas que tá dentro da proposta, né? Mas aí eu acho que é mais dada uma produção de sentido, digamos, bem sucedida, né? Que o jogo alcança. Tamanho é esse sucesso que ele acaba se desdobrando em outras coisas, em outras maneiras outras plataformas. Em outras plataformas, seja a pele, um tipo de mídia, por exemplo, a partir da experiência vivida. Quando você falou a questão de experienciar e você falou jogar, eu queria realmente, assim, eu acho que é uma maneira de estabelecer isso, a gente fala sempre do jogo e do jogador, que são, digamos assim, os nossos dois elementos, né? Vamos deixar de lado um pouco o game designer, ou o criador do jogo, Deus, né, nesse sentido, porque ele faz parte, ele não está nessa dimensão de análise. Nessa análise a gente tem o jogo e o jogador, e o jogar é essa interface que conecta as duas coisas. E nesse sentido, o jogar, eu acho que sim, me parece que ele é o experienciar, porque a gente já conversou sobre isso em outro episódio. É uma mídia fundamentalmente interativa, ou uma plataforma, ou um artefato fundamentalmente interativo. E então essas experiências, na verdade, como a gente tem um padrão, digamos assim, cognitivo, do ponto de vista, acho que neurocientífico, facilmente hackeável, ou no mínimo facilmente enganável, me parece que o cérebro se deixa seduzir pelas benesses que são ofertadas pelos game designers, entendeu? E eles sabem disso previamente. Então, existe uma certa perversão aí, no sentido de que sim, existe uma sedução interativa a partir de uma proposta de jogo. Claro que tem uma adequação de público. Estou falando quando o match é perfeito, né? Existe uma adequação de público, de temática, de estilo de jogo, né? Tem pessoas que gostam mais de jogos de esporte, outros mais de RPG, jogos mais densos e tal. Mas uma vez que isso acontece, tá aberto o caminho para uma grande experiência, que na minha percepção, e eu queria saber o que vocês acham, é mais do que uma experiência, é uma vivência do ponto de vista de uma outra vida, de uma vida que está se vivendo em um ambiente efêmero, sabe? E uma vida fragmentada, porque ela pode ser pausada e continuada em outros momentos, pausada e continuada, e pode inclusive ser repetida, diferente da nossa que é completamente linear, a gente não pode voltar e nem reviver. Então, por esse aspecto de diversão e instabilidade, eu vou mencionar aqui uma experiência de jogo e que tem a ver muito com esse voltar e experimentar coisas e sentir algo, né? Entender um conceito e sentir. E vamos pensar a diversão enquanto também uma possibilidade de preencher lacunas da nossa vivência, né? Tem um jogo chamado Braid, tranças em inglês, de um game designer chamado Jonathan Blow, que a segunda fase desse jogo se chama Salto de Fé. E nessa fase, em algum momento, ele parece o Mario, né? Parece o jogo do Mario, que você tá vendo o personagem caminhando, você aperta um botão pra pular e tal. Em algum momento, tem um buraco. Tem um buraco ali e você não tem pra onde ir. Voltar não adianta e você não consegue pular o suficiente pra chegar do outro lado do buraco. O nome da fase, mais uma vez, é Salto de Fé. Aquilo te provoca a possibilidade, é cogitável que você deva pular naquele buraco. E de fato, né, a gente acaba fazendo isso. Você pula no buraco e imediatamente você cai em cima de um espinho. Só que se você tivesse pulado e avançado um pouco mais, você tinha desviado daquele espinho. Então você acabou de aprender. O jogo foi construído de um jeito que te deu essa... Você cometeu um erro. E aí o jogo te avisa. Aperta Y. Botão amarelo, que seja. Quando você aperta, o tempo volta e te coloca na posição que você estava antes. Ou seja, ele te deu uma oportunidade que a vida não te dá. A vida não te dá a oportunidade de cometer um erro, dá um salto de fé, errado, de se arrepender, de voltar atrás e fazer de novo sem cometer o erro. E aí, cara, na segunda vez que tu vai tentar, tu pula e tu avança um pouco mais. E tu cai de novo em cima de outro espinho. E ele faz tu voltar no tempo. E agora você tem que dar um pulo e desviar 2 vezes. E você fez um movimento super complexo que você aprendeu muito rapidamente. E isso pode não causar nada em alguém, pode ser só, tipo, é um jogo, certo? Mas pode também causar toda a associação de você estar jogando um jogo tipo Mario, que tem um plano de fundo impressionista, né? Que tem uma relação de
de aprendizado, de viagem no tempo, de arrependimento, numa fase chamada salto de fé, e de repente você aprende sobre o que significa arrependimento, que num sentido filosófico quase, né? Então, esse nível de diversão, eu sei que ele pode ser um pouco não facilmente acessível, dependendo da relação do sujeito com os jogos, mas ler sobre isso, ou o meu relato, não traduz a experiência de ter feito isso. Ele não traduz, ele não chega perto da experiência de você estar ali escutando aquela música, com aquele plano de fundo, você é quem apertou o botão, você que escutou o barulho e sentiu o controle vibrar, e teve que voltar atrás, e teve que fazer algo. Então, a comparação que eu faço é que a vida não te proporciona a possibilidade de se divertir de um jeito que o jogo te proporciona, porque, sei lá, vou imaginar que você foi jogar futebol, certo? É um jogo, é um esporte, eu vou jogar futebol, dependendo do que eu fizer, primeiro que eu não vou conseguir fazer tudo, porque eu tenho limitações físicas, né? A gente não consegue correr o suficiente, a gente não consegue chutar o suficiente, mas dependendo do que eu fizer, o meu corpo estraga. E no jogo isso não vai acontecer, e no jogo eu consigo ser bom. Tu falou antes, tu usou o termo masterizar, né? De, tipo, você se tornar um mestre em algo. Eu acho que o jogo, a distância entre o não mestre e o mestre é menor nos jogos. Com certeza, do que fora, né? E isso é muito divertido, cara. É muito divertido você pegar um jogo, e tem um jogo que eu já joguei com o Felipe até, chamado Hive. É um jogo de mesa que você tem peças hexagonais. É um jogo muito simples de se jogar, mas ele é um jogo dificílimo de você se tornar um mestre nele. Não é tão difícil quanto o xadrez, mas ele é muito satisfatório jogar e até perder o jogo. E é um jogo que é muito comum que as pessoas que jogam esse jogo ajudem o oponente a fazer a melhor jogada, porque não tem graça vencer aquele jogo com o oponente cometendo erros. Então, elementos de diversão, eles estão em todo momento do jogo, mas o jogo, esse jogo de mesa também tem um outro elemento de diversão maravilhoso, é que a peça é feita de um material, eu acho que é de baquelite. Você pega ela tem a textura de uma tecla de piano, sabe? Então, tem tanta coisa que te diverte no jogo. Fala, Damoni, fala. Deixa eu fazer um parênteses sobre o Braid que tu falou. É muito legal que tu tenha comentado que o Braid te causou isso, porque pra mim esse insight aí tá aperfeiçoado e 100% no próximo jogo do Jonathan Blow, que ele fez, eu acho que lançou em 2015, que é o The Witness. É verdade. Pra mim, o The Witness, ele é o exemplo maior disso que eu acredito, assim, o jogo como linguagem, como uma coisa que, independente dele ter um tratamento visual mais incrível e... Não, qualquer outro jogo, assim, Isso. Por exemplo, pega e joga um Shadow of Colossus, uma coisa do tipo, ele tá com todas as artes ao máximo naquele jogo. O The Witness, ele é mais condensado, assim, e ele é sobre o sistema, que é um sistema que, sem nenhuma palavra, sem te contar a história, ele tá contando uma história sobre aprendizado. Ele te faz aprender sobre o processo de aprender. Então, a forma como The Witness funciona ele tem quebra-cabeças espalhados por uma ilha, e você é uma pessoa presa, solta naquela ilha lá, sem saber qual é o propósito, qual é o objetivo final. Não tem uma princesa pra resgatar, não tem um dragão pra bater. Só que existem esses quebra-cabeças que o primeiro que você olha assim, você pensa, tá, não faço ideia, não sei como é que resolve esse negócio. E o processo de explorar essa ilha serve para ir descobrindo pedaços do quebra-cabeça em outros lugares, assim, que vão te ensinando, aqui se eu ligar esse pontinho aqui, eu resolvo um tipo de coisa. Aqui o triângulo que mostra nesse quebra-cabeça, ele quer dizer que eu preciso contornar uma certa coisa no quebra-cabeça. E esse tipo de diversão não tem em nenhum outro lugar a não ser no jogo. Exato, e pra mim cara, a experiência de jogar o The Witness, pra mim foi como ir num outro país e aprender a língua desse outro lugar e aprender a sociedade daquele outro lugar. A gente foi uma coisa em primeira pessoa. A gente poderia citar o Journey também. O Journey é um jogo pra PlayStation, desde o PlayStation 3 que ele tem. É um jogo que você só vai. Um jogo 3D que você vai por um deserto. Sem história contada. Não tem alfabeto. Você só tem um cachecol e pula e vai andando pelo deserto, e você aperta um botão e sai um símbolo que não tem conexão nenhuma com nenhuma linguagem conhecida nossa. Talvez seja extraterrestre, a gente não sabe. Mas em algum momento você encontra outras pessoas jogando, e não são personagens, é uma outra pessoa em outro lugar jogando. Uma pessoa que tá jogando ao mesmo tempo que você. E tu não consegue se comunicar com ela, e você tem que criar uma forma de se comunicar. E criar dentro do jogo é divertido demais. Você tem uma oportunidade muito grande de alguma maneira criar, tipo, sei lá, vou dar 2 pulos pra fazer um sim, eu vou apertar aqui pra dizer que é pisada, e vou tentar induzir o cara a ir pra lá, pro lado esquerdo, lado direito, vou pedir ajuda. Como se eu não consigo comunicar? E até o fim do jogo é um grande amigo
amigo que você fez lá sem as tuas ferramentas tradicionais de fazer um amigo. E a experiência integral do jogo dura 2 horas, cara. Duas horas. É como tu... 2 horas é um filme. Você vai no cinema, você assiste Só que no filme, mais uma vez, não é depreciar o filme, né? Mas no filme você sentou, você assistiu, você se emocionou. Em alguns momentos você foi pra cima da cadeira, em outros momentos você colou as costas na cadeira. Mas no jogo você não parou. Você não ficou parado. Claro que alguns jogos têm ali umas vinhetas, uns curtas-metragens dentro, né? Mas o elemento divertido do jogo pra mim, está ligado ao que o Israel falou antes, que é exatamente o jogar. É verbo. Diversão em jogo, pra mim, é verbo. O Journey, um parêntese rapidinho, a gente falou de adrenalina, dopamina, serotonina mais cedo. O Journey eu acho que ele pega numa outra que tá se falando muito agora, que é a ocitocina, que é um hormônio sobre cuidar e se importar com as pessoas. É o hormônio da gravidez, filho tocando na mãe, né? Isso, exato. Então esses jogos tipo The Sims, o Harvest Moon, que é de cuidar de fazendinha, o Stardew Valley, e o próprio Journey eu acho que ele pega nisso. Não é um jogo de sentir medo, não é um jogo de se sentir apavorado, é um jogo de eu me importo com isso que tá aqui do meu lado, essa pessoa. É contemplativo, né? Então, vendo vocês falar, assim, eu fico pensando também, me parece realmente que existe essa diversão em sentido amplo e existem diversões recortadas, né? E elas estão bem desenhadas de acordo com uma série de fatores que foram previamente analisados. Por exemplo, o público, o gênero, eu já mencionei essas coisas. Mas quando eu mencionei que me parecia que às vezes vocês estavam falando como diversão como um aspecto técnico, parece que isso se confirma para mim, porque ela é um dos tipos de diversão que estão sendo colocados. Então é como se fosse o acorde de uma música, assim, diferentes acordes vão proporcionar diferentes sensações. Então, a experiência de jogo, ela está relacionada ao que é proposto pelo game designer, pelo criador daquele jogo, e ela se completa na experiência do jogador, através do jogar. E o jogo é o ambiente que abraça ela a partir do aceite inicial, né, da premissa lúdica. E a diversão, me parece que é a cola disso tudo, né? Todo o resto que acontece ali dentro é um grande dinamismo, mas a diversão é, digamos, a cola. Eu posso usar também a analogia de combustível, né? Então ela vai conduzindo essa experiência, que pode ser cessada a qualquer momento, mas ela conduz essa experiência de uma maneira, não vou dizer prazerosa, porque é um dos tipos, mas de maneira positiva. Por mais que tenha medo envolvido, por mais que tenha tensão, desespero, coisas assim. Vamos tentar pensar um pouco pra que serve se divertir, pra que serve jogar, né? Se a gente tá associando o jogar com diversão, pra que serve isso? Qual é a utilidade disso, né? O Walter Benjamin é um filósofo que ele diz que a arte, de maneira muito resumida, deveria ser um direito. E que todo ser humano deveria ter o direito de contemplar a vida de um jeito desconectado da obrigação do trabalho e da sobrevivência. E o jogo proporciona, eu acho que o jogo proporciona o exercício desse direito. Logo, pra mim, a serventia, a função da diversão, do jogar e do jogo, está ligado à existência do ser humano enquanto um não animal, enquanto não ser uma formiga que só tem que carregar as folhas lá pra rainha, pra reprodução, enquanto não uma planta que só segue a luz do sol, etc. É o humano além do fisiológico e do produtivo, né? Exatamente. O se divertir confere a qualidade do ser humano, de ser humano, né? E eu acho que o jogo proporciona esse momento íntimo, esse momento que às vezes você tá sozinho, você tá conectado com uma mensagem que não exatamente tá ligada a tudo que você não tem como escapar, ou seja, é voluntário, e aquilo permite que você sinta sensações que na vida as consequências são outras. Acho que até isso a gente já bateu bastante. Mas pra mim a serventia da diversão, ela é o exercício do direito de ser humano. É um direito, deveria ser pensado como um direito humano, como a gente já sabe que o direito humano é de viver com qualidade, né, de ir e vir, etc. Penso que o jogar enquanto diversão deveria ser esse momento de direito mesmo, sabe? É o que nos dá qualidade, o que nos confere uma desconexão temporária
necessária do que é obrigado, e de poder contemplar, e de poder sentir coisas. Reflexão. De refletir. Claro que não vamos ser demagógicos aqui em dizer que todo jogo proporciona isso, né? Sim. E de que toda oportunidade de jogar é benéfica, e não é nesse sentido. Mas o verbo jogar e associar ele à diversão me parece me estar atribuído a uma necessidade, não apenas um luxo. Claro que pode ser visto como um luxo, né? Quem pode parar do seu dia para jogar e tudo mais. Mas vamos pensar no que esse rito do jogar ele confere, né? Existe um pensamento, por exemplo, tem uma charge até um pouco famosa que mostra as pessoas no metrô e tem um cara que tá muito assustado porque em volta dele tem um monte de gente mexendo no celular. E eu vejo isso como uma crítica muito rasa ao aparato. Sim. Né? Aquelas pessoas no metrô, elas estão no celular, mas elas estão se conectando com outras pessoas, mas elas podem estar jogando, usando aquele tempo que é enfadonho do metrô, do ônibus, pra elas, alinhando doces, indo de um ponto A ao ponto B, jogando um jogo de palavras cruzada com outra pessoa, e essa interação que, né, no caso, os jogos em plataformas móveis e online oferecem, elas também fazem com que as pessoas se conectem. Se você pegar um jogo de palavras cruzadas, eu, Rodrigo, com 35 anos, interajo e jogo com uma senhora de idade de 85 anos, algo que eu jamais faria no meu rito comum da vida. O jogo me proporciona essa diversão. E ela joga muito melhor do que eu. Eu tô falando de uma situação real. Sim. Mesmo. Eu jogo palavras cruzadas online e é muito maluco o fato de que eu realmente apanho ali, né? E é divertido ser derrotado por ela. Rodrigo, deixa eu te interromper bem nessa parte, porque, de novo, eu quero voltar nesses tipos de diversão, porque me parece que quando você fala isso, tem duas diversões acontecendo ao mesmo tempo. A diversão do jogo em si, que o jogar te proporciona, mas também essa outra dimensão de saber que o jogo está te proporcionando jogar com uma senhora que normalmente isso não aconteceria, ou por default, né, por padrão isso não aconteceria. Então é aí que eu vejo essas manifestações diferentes daquilo que eu estou chamando de uma certa configuração de espírito, um estado de espírito, ou um statement. Bem naquele momento eu me sinto dessa forma, e depois inclusive ele pode até mudar uma nota ou outra, sabe? Isso vai mutando a partir de como evolui, porque a gente também não está falando de algo estático, né? Não. Sempre é em tempo 1, em tempo 2, em tempo 10, em tempo 100, em tempo 1000. Né? Então isso vai mudando. A gente tinha comentado uma vez, em alguma das nossas conversas, assim, sobre a expressão perder tempo com jogos, né? Que a gente tem essa ideia de que o sujeito tá lá fechado no quarto ou qualquer coisa assim, ele tá perdendo tempo, passou o dia inteiro jogando. Pode ser. Com certeza, pode ser. Mas aí a gente tem esse tipo de exemplo que às vezes a pessoa jogando com outra pessoa não é tempo que ela tá perdendo, é tempo que ela tá ganhando de socialização ou desse momento de contemplação, reflexão. Conta pra gente, Rodrigo, aquela história do pai que foi falar contigo na faculdade lá. Então, eu tava participando de um evento de extensão universitária e os estudantes e professores estavam apresentando seus projetos, e no final um outro professor veio conversar comigo porque ele tava com um dilema, um problema familiar. E eu não me considero nenhuma referência familiar, afinal de contas não tenho filhos, mas eu achei muito interessante que ele estava muito preocupado em entender o que o filho estava fazendo. Então esse professor me perguntou: Rodrigo, me dá dicas do que eu posso fazer para eu conseguir ter uma conexão com meu filho. Porque eu não vou conseguir jogar no joystick, eu não tenho coordenação motora, eu não entendo como os jogos funcionam. E sendo bem sincero, ele me dizendo, né? Sendo bem sincero, eu também não me interesso por jogo de tiro, sobre aquelas coisas medievais e tudo mais. Eu não tenho interesse naquelas temáticas. Eu preciso saber como é que eu faço para interagir com ele e para que ele entenda e para que ele me aceite naquilo também. Né? E eu confesso que eu fiquei bem intrigado, assim, com esse assunto. Essa conversa se repetiu depois com outra pessoa. Mas naquele momento o que eu coloquei foi de que talvez um ponto de convergência que eles pudessem se conectar seria a gente eliminar a necessidade do gosto, né, do gosto pelas temáticas, e eliminar a necessidade de coordenação motora. E ao mesmo tempo fazer com que houvesse uma necessidade do filho aprender algo novo, mas algo que não fosse tão desconectado aqui. Então, a minha sugestão ali naquele momento, eu não sei se responde a tua pergunta, mas a minha sugestão naquele momento foi de que talvez o encontro daqueles dois mundos, de um pai querendo entrar no mundo do filho, mas aquele círculo mágico com uma parede muito grossa, muito extensa, e o filho também podendo sair daquele mundo, era um círculo mágico que eu sugeri que fosse o jogo de mesa, o jogo de tabuleiro, que fosse esse ambiente em que o pai ia ter que aprender algo novo, mas algo dentro das capacidades dele, afinal de contas era um professor com total capacidade de aprender um jogo de tabuleiro, um jogo de damas, o que fosse, no caso eu sugeri alguns outros naquele momento, e do filho sair um pouco daquele ambiente que é seguro pra ele. É muito seguro pro jovem estar na frente do computador, porque ele é bom naquilo, ele se destaca, tipo, em outros momentos da
vida ele não se destaca, né? É muito difícil se destacar sendo melhor de estudar e tudo mais. E aí na mesa os dois, a minha proposta era que na mesa os dois aprenderiam algo juntos e que os dois teriam um momento de socialização juntos e que talvez eles pudessem pensar ali que aprender aquele jogo junto, interagir junto, poderia ser algo muito divertido de um pai e de um filho, né? Eles ganharam tempo com jogos. Exatamente, seria um ganho de tempo. Eventualmente, encontrei de novo esse professor, ele me pediu mais umas dicas de quais os jogos de mesa. Eu falei, né, e depois eu acabei vendo em rede social lá umas fotinhas dele num local de jogos, né, que tem lá em Chapecó. Então, me parece que essa diversão, o jogo proporciona essa mediação também de alguém de um universo conectar com outro universo, e isso pode ser ou não muito divertido, mas eu considero como um elemento muito divertido, sim. Essa questão do perder tempo com jogos, pra mim, é como se fosse uma chave de entrada, uma chave de acesso. Tem pessoas que não têm essa chave e elas não conseguem significar na cabeça delas o que tá acontecendo na cabeça das outras que estão jogando. Elas não conseguem entender, difícil, né? Elas não conseguem entender, perceber a relevância daquilo que tá acontecendo no momento de jogar. Então, isso também é uma reflexão que eu queria trazer pra mesa, assim, e é interessante de ver, porque assim, quando a gente tá jogando, e por isso eu prefiro subir o primeiro degrau da experiência, mas já subir o segundo da vivência, porque pra mim a vivência tem a ver com tudo o que acontece dentro do jogo e que, apesar de ser num ambiente lúdico e numa dimensão diferente da dimensão da vida real aqui, o cérebro e todas as nossas convicções, eles acreditam que aquilo ali naquele momento é de fato o que está acontecendo. E não que não seja, mas vocês me entendem quando eu tô querendo... claro, eu tô num outro referencial, olhando as duas coisas ao mesmo tempo. Mas no ponto de vista de quem está jogando, e principalmente no ponto de vista da crença individual de quem está jogando aquilo ali, nada mais importa. Nada mais importa ao seu redor. Já o ponto de vista da cabeça de quem não está dentro, contido no verbo jogar, aquilo ali pode ser mal visto e por isso pode ser visto como perda de tempo. Então, dado alguns sintomas de que isso acontece, às vezes você tem que chamar a pessoa mais de uma vez, porque tamanha a concentração que ela está tendo naquela atividade. E realmente, porque ela chegou num momento, num pico de tensão tão grande, e tensão não quer dizer que não é divertido, né? Aí de novo essa questão das nuances da... conflito é conflito, exato. É trabalho, ela tá passando o trabalho, mas está vencendo aquilo, então ela tá sendo recompensada por aquilo. Então me parece que essa vivência alternativa ao que ela tá tendo ali, também é uma das coisas que tá por trás, por exemplo, de toda uma tese que uma teórica como a Jane McGonigal, mas também prática, porque é game designer de ofício, sustenta, uma tese que é sustentada por ela de por que e onde que a gente encontra as explicações de que uma realidade alternativa, um mundo perfeito, perfeitamente desenhado, né, para alguém se divertir, e eu tô sempre assumindo que o match precisa ser perfeito, né, de público, plataforma e gênero de jogo, para que essas pessoas elas consigam então ter uma experiência suficientemente, não é sufocante a palavra, mas que absorva elas de tal maneira que a subtraia da relevância do mundo aqui fora. A relevância lá dentro, ela é gerada a partir de uma vivência. Então ela tem relevância social, ela é campeã, ela é chefe, ela é poderosa, forte, sabe? Ela realiza muitas coisas que aqui dentro não basta, né? Isso aí é legal, eu queria fazer só um comentário sobre essa coisa da relevância social e como comunidade, assim, porque a gente usa muito o estereótipo do cara no quarto dele jogando League of Legends, jogando Call of Duty, alguma coisa de tiro, né? E tem uma dessas segundas vidas que você falou, que é uma experiência pessoal minha, assim, que me marcou bastante, que eu acho legal contar que foi no Ultima Online, era um jogo online de RPG, assim, em teoria ele é um jogo de combate, vestir equipamento medieval, etc. E pra mim, eu passei, eu acho que um meio ano lá na época do ensino médio, sendo um anão alfaiate nesse mundo de ficção aí, de um jeito que qualquer pessoa, qualquer outro jogador que estivesse andando naquele mundo e conflitando, etc., tava vestindo uma roupa que eu fiz, porque eu era o grande herói da comunidade em se tratando de vestir as pessoas, sabe? E foi pra mim uma experiência muito de vitória, de importância na comunidade, de entender que eu devia socializar, etc.
etc. Dentro desse contexto de uma segunda vida em que eu sou o alfaiate, não o herói matador, não o caçador de monstro, mas o cara que todo dia planta o algodãozinho, colhe, faz o tecido, tinge da cor que a pessoa quer e tal. Foi uma das grandes segundas vidas, assim, que eu... E isso parece uma aplicação prática daquilo que psicologicamente a gente entende como sendo uma característica humana, que é o benefício de fazer parte, a vontade de fazer parte de algo maior. Então você tem uma jornada sua, uma jornada própria acontecendo dentro de uma vivência que, a partir do aceite da premissa lúdica, ela ganha significação a partir de uma voracidade por conhecer o desconhecido, por todas as recompensas que o jogo, enquanto ferramenta previamente desenhada, dá para esse jogador durante a experiência do jogar, ou seja, tem um método muito perfeito aí. Então, realmente, se a gente analisa, me parece que fica notório o tamanho da competitividade que um universo como esse exerce sobre a vida real, principalmente de pessoas que muitas vezes encontram somente dificuldade, né? Então a gente até já escala até para uma análise mais social mesmo, sabe? Tanto é que, vou dar um exemplo só que aconteceu com um jogo nosso, um jogo de corrida chamado Horizon Chase, numa reportagem que a gente viu uma vez sobre crise. No meio da reportagem, a tese da reportagem era que as pessoas estavam procurando maneiras mais baratas no período da crise para se divertir, e não era uma reportagem sobre o nosso jogo. O nosso jogo aparece diluído na matéria como sendo o jogo que representou naquele momento aquilo para aquela família. Uma oportunidade. Uma oportunidade, um momento de diversão. Claro, eu tô colocando aqui com um aspecto já super concreto, que é o poder aquisitivo que caiu e as pessoas que estavam, a crise toda, tudo. Mas o que eu estou tentando aqui trazer é a produção de sentido que o jogo faz e todos os derivados desse sentido, né? Sentido social, sentido intelectual, né? A autoestima, tudo pode melhorar, né? Pela ordem disso que tu tá falando de social e diversão, eu acho que os desenvolvedores de jogos estão dentro de uma indústria que tem um modo de operação dentro de um sistema capitalista comum. É uma indústria cultural, certo? Eu acho que de refletir sobre diversão e pensar em quem joga nos dá a oportunidade de pensar em como fazer jogos e para quem a gente faz os jogos. Me parece que se a gente não aprender sobre o que diverte, como diverte, pelo viés do jogador, nós vamos continuar divertindo apenas um tipo de pessoa. Me parece que a gente vai continuar divertindo apenas o gamer. E é por isso que eu acho que nós que estamos pensando, estamos debatendo, e até quem não joga, né, fica o convite para que jogue, para que olhe para o jogo de um outro patamar, de um outro ponto de vista, para que pense que ele é uma oportunidade de você viver com qualidade, e não tô falando sobre dar tiro, tô falando sobre ter um momento em que você interage, em que você socializa, em que você aprende, mas pelo lado de quem cria, também pensar que pode criar coisas com temáticas que não são temáticas hegemônicas, né, que não é sempre a mesma coisa, resolver um conflito, uma guerra, ou salvar a princesa, que você pode tocar em outros assuntos, e que esses assuntos podem divertir, e que você pode fazer jogos mais simples, que são mais baratos, e que acabam tocando, você pode usar de nostalgia, você pode usar de vários elementos, mas pensar que, se a gente pensar na função social do jogo enquanto uma qualidade de vida, eu acho que fazer jogos também é pensar em quem eu vou divertir. Sempre as mesmas pessoas, ou eu vou divertir mais pessoas? Eu gosto de pensar em variar as formas de jogar, variar as temáticas. Claro que isso às vezes dificulta um pouco pelo rito da indústria cultural, pela forma que a indústria cultural se concretiza, mas eu acho que entendendo como a diversão funciona, entendendo do ser humano, olhando pro jogador, olhando pras pessoas, a gente consegue, como o game designer, que o Israel coloca aqui como uma divindade, eu acho isso muito, muito engraçado, porque é um pensamento bem complexo e por esse caminho, mas eu acho muito válido. Ele também é como esse indivíduo ou esse conjunto de indivíduos que podem oferecer essas diversões, pensar que existem umas pessoas que, se a gente não expandir o nosso horizonte enquanto entender o que diverte, a gente vai divertir sempre o mesmo tipo de pessoa. E eu acho que a gente precisa pensar que outras pessoas têm esse direito de se divertir, agora como é o desafio, né? Acho até que jogo de tabuleiro já resolveu isso melhor do que o jogo digital. Eu acho, né? Também. A gente até comentou no primeiro episódio que existe jogo sobre quase qualquer tudo. coisa. Eu acho que no tabuleiro até existe sobre qualquer coisa. No digital a gente ainda tá bastante naquele círculozinho de... Tu que fala que você não acredita que chegamos no ponto máximo do desporto digital, né? De jeito nenhum. Eu acredito que a gente chegou no ponto máximo da adolescência do videogame. tem só 60 anos de história e ainda tem muita coisa pra achar. Eu ia fazer ainda bem que vocês adiantaram o link, porque eu ia fazer um link exatamente
exatamente assim. Vocês falaram agora há pouco sobre Braid, sobre Journey, e pra mim isso são espasmos de maturidade dentro de uma indústria adolescente. Isso. E eu acho que, claro, eu entendo toda a camada de negócio que é a indústria cultural e todas as dificuldades, inclusive pela desatenção ou enfim, que às vezes ela sofre. Em especial os jogos, nós estando num ambiente Brasil que tem pouca tradição no desenvolvimento, acho que isso vem adquirindo. O próprio Estado não entende o jogo digital ainda. Né? Exato, esse era o meu segundo ponto, justamente. Ainda tem um atraso na percepção de valor que eu digo valor cultural mesmo do jogo enquanto ferramenta, né? Enquanto ferramenta de consumo, enquanto artefato cultural, como a gente estava tratando no outro episódio. Então, isso tudo torna mais complexo. Mas, para além das nossas fronteiras, mesmo me parece a indústria internacional que já está madura, ela ainda não chegou lá. Ela ainda exatamente. tem apenas esses espasmos de maturidade. Então, quando o Rodrigo fala que sim, a gente deveria encontrar, a gente tem o poder nas mãos de conseguir encontrar públicos, como esse exemplo que você deu do pai tentando se conectar com o filho. Tem mais pessoas que poderiam se conectar através do jogo enquanto ferramenta de socialização. Isso para mim também é o passo necessário, eu não sei se é o próximo ou está daqui a 10, 20 passos, mas é um passo necessário para que a gente consiga consolidar. A gente não conseguiu nem estabelecer ainda uma percepção mais madura dos jogos na indústria. E óbvio, né, a gente tem diversas temáticas que são questionáveis, polêmicas, às vezes a gente tem coisas que acontecem no dinamismo do dia a dia que jogam contra a gente. Mas me parece que faltam para essas que chocam nas notícias, muitas vezes uma estraga a reputação, faltam essas outras também, sabe? Porque uma dessas estraga muita coisa e a gente precisa construir mais dessas outras experiências atendendo a esses outros públicos. Claro, respeitando sempre, né? Respeitando e fazendo empatia com toda a necessidade comercial que tem, né, por trás de se fazer um jogo, mas eu acho que principalmente as experiências mais indie, elas têm a liberdade de poder escolher entre a sua responsabilidade ou o seu sonho que é o mais do mesmo, sem crítica, né? Eu não tô julgando aqui, mas eu acho que é coletivo, sabe? É cooperativo se a gente conseguir jogar isso mais pra cima. É muito engraçado tu falar o indie, o independente, né? O independente naquele sentido de que ele não depende de um investimento externo ou que ele não depende de um investimento que necessariamente vai ter um retorno, porque é no desenvolvedor independente que tem a experimentação, claro, que vai ter que vai ter a descoberta, né? E aí acaba sendo um pouco contraditório, né? De que a indústria cultural você precisa desindustrializar a criação do jogo para que apareça uma inovação que não necessariamente está ligada a um ciclo capital, né? Eu acho isso muito interessante e isso é um reflexo muito parecido das artes de modo geral, né? E é mais um motivo pelo qual eu, Rodrigo, né? Não sei vocês, mas eu enquadro o jogo como um artefato cultural de ordem artística mesmo, até no ritual de produzir, sabe? Nas artes audiovisuais a gente tem também uma indústria cultural popular, nas artes plásticas a gente vai ter lá um nicho, todo um consumo de Romero Brito, assim como no game a gente vai ter todo um nicho de consumo de GTA. Claro, e eu tava pensando até nisso, que no primeiro episódio a gente comentou sobre o jogo como um retrato da sociedade atual, uma coisa assim, um GTA, um Watch Dogs, tá te mostrando como é que era o mundo em 2015, em 2018. E uma coisa que me incomoda bastante como game designer, e existe uma pressão interna para achar caminhos nesse viés independente aí, é o quanto a gente não consegue contar histórias dessa forma sobre coisas outras que não o assassino que vai resolver algum problema, o gangster que tá lá na cidade e tal, é o bruxo que precisa matar os monstros. Então, acho que existe um caminho nessa conversão de adolescência para idade adulta do videogame, que é achar formas de contar essas outras histórias. Como é que a gente faz um GTA que não seja sobre o gangster, seja sobre o fotógrafo? Como é que a gente faz o Cidade de Deus do Watch Dogs, assim, uma coisa que conte uma história que seja mais humana, mais relacionável com uma vida como a nossa, que nem eu comentei do Alfaiate também, é uma coisa mais pé no chão, e eu tenho essa coisa, assim, eu acho que a indústria tem caminhos pra achar sobre como é que se conta essas histórias. Isso conflitou um pouco com a questão da realidade em jogo, que a Jenny McGonigal fala, que ela diz que no jogo te oportuniza experimentar coisas que a realidade não oportuniza.
Claro, mas mais coisas. Mas mais coisas, exato, né? Pra mais públicos também. Só que assim, quando o jogo ele tá muito longe da realidade, eu acho que é um probleminha também, né? Eu acho que dá pra trazer ele pra mais perto e manter a fantasia e a experimentação ali. Meu ponto não é nem trazer mais pra pé no chão, é contar histórias diferentes, outras formas de... Como é que eu conto uma história de ficção científica no videogame que não seja do agente secreto? Mas nós temos hoje alguns bons exemplos. Tem o Life is Strange, claro, de aventura de viagem no tempo, a história de uma menina com conflito de relacionamento homossexual e bullying. Sim, tem o Gone Home, tem o Vanishing of Ethan Carter, contam histórias parecidas, assim, o What Remains of Edith Finch. Mas esses jogos são nichos, eles não são os massivos. Exato, né? A minha dúvida é como que se cria uma coisa tão grande quanto, tão massificada e popular quanto um GTA ou um Watch Dogs, contando histórias pra mais gente que não o gamer tradicional que a gente conhece. Pra mim esse é o ponto-chave, porque as experiências nichadas, elas acontecem e são bem-sucedidas dentro do tamanho que elas se propõem a alcançar, mas a questão é como tornar uma experiência memorável, massiva. E só queria fazer um parênteses que a gente não tá aqui, eu e acredito, obviamente vocês também não, a gente não tá julgando nada. Não, do jeito a gente só tá refletindo sobre um caminho que outras manifestações artísticas e culturais já traçaram, né? E com isso contribuíram de maneira fundamental para a evolução do ser humano. No final das contas, tudo desemboca no ser humano, né? E a gente, como uma mídia, um artefato tão poderoso, porque tem a participação, né, para pegar esse conceito de participação como sendo, digamos assim, o vetor dinâmico de consumo, né, do jogo, isso para mim é o mais poderoso. Essa é o grande poder, assim, né, o poder de salvar o mundo, digamos assim, né, de maneira mais utópica falando. Eu queria dar um exemplo, bem extremo, assim, a gente já tá se encaminhando pro final desse episódio, e eu queria dar um exemplo bem extremo que eu fiz uso em um momento da minha vida e que eu acho que entrega um pouco de tudo que a gente falou sobre diversão, supressão da realidade ao redor, né, imersão no jogo, que foi num momento em que eu perdi minha mãe. Ela faleceu no Réveillon de 2003 para 2004, e eu, filho único, né, a minha vida foi completamente desconstruída, assim. Tinha 25 anos, de repente, a cabeça um pouco mais nova até, mais jovem, mais alienado ainda, me vi com gigantes interrogações na minha frente do que fazer dali em diante. Mas principalmente a questão do luto em si, que era algo que eu não sabia, não previa que existia, não sabia pelo que eu ia ter que passar. Então foi muito louco, porque naquele momento, por exemplo, eu estava trabalhando num lugar e quando a minha mãe faleceu, eles me disseram que eu poderia tirar férias. Eu não sabia o que ia acontecer a partir daquele momento, né? Mas a única coisa que eu sentia é que eu não queria tirar férias. Eu precisava fazer o tempo passar mais rápido. Na minha cabeça, pelo menos, né? Mata o tempo pra ele não te matar. Então eu acabei fazendo o contrário. Eu pedi mais trabalho, eu ficava mais tempo no lugar que eu trabalhava, trabalhando até tarde, tudo pra chegar em casa cansado e simplesmente capotar de cansaço e acordar no outro dia já emendando uma coisa na outra. Isso foi acontecendo, mas daí na minha cabeça sempre eu comecei a sofrer uma dificuldade muito grande de enfrentar os finais de semana, porque eu não conseguia me divertir do ponto de vista simplesmente de passatempo, né, com os meus amigos e com todo mundo que eu conhecia, mas eu não conseguia acelerar o tempo também. Então o que eu fiz na época, né, eu ficava no meu quarto só e eu jogava, na época era Winning Eleven, eu sempre gostei de jogos de futebol, e eu jogava, e eu comecei a me dar conta de que aquele jogo acelerava o tempo na minha cabeça, dentro, a minha impressão psicológica do tempo modificava quando eu jogava aquele jogo. Então, só mais tarde eu fui racionalizar tudo e teorizei, que é o que eu vou ler pra vocês aqui e pra quem tá nos ouvindo agora, porque tem uma moral da história, né, no final desse raciocínio. Eu coloquei assim, ó, depois eu contando tudo o que aconteceu, o resumo disso ficou assim, ó, eu precisava vencer os finais de semana, né? Então eu fiz o seguinte raciocínio: um final de semana tem 2 dias, são 48 horas, isso representa, né, 48 horas. Eu durmo em média 8 horas. E nos finais de semana eu durmo em média 10 horas. Então se a gente multiplica por 2, né, porque são 2 dias, a gente tem então 20 horas de sono. Se a gente subtrai das 48 totais, né, as 48 horas totais dos 2 dias do final de semana, então a gente tem finalmente um final de semana com 28 horas ativas, né? Então eu estabeleci isso como o meu grande inimigo, oponente, o meu grande desafio naquele momento de ser enfrentado, né? De toda uma semana eu precisava enfrentar essas 28 horas ativas. Então quando eu
jogava aquele jogo, uma partida durava mais ou menos 15 minutos. Eram 10 de jogo de fato e 5 de metajogo, que é, como na indústria a gente chama, arrumação do time, né? Então eu tô preparando o time. Aquilo ali é o metagame, né? O jogo é o jogo em si. Aí uma figura de linguagem aqui, né? Porque 1 hora realmente representava uma eternidade naquele momento de luto pra mim, né? Mas 4 partidas daquele jogo, né? 4 vezes 15 minutos, se passava na minha cabeça como se fosse apenas alguns segundos, né? Então, para efeito de raciocínio, a gente assume que esses alguns segundos se parecessem, vamos lá, dizer que com 10 segundos. Então, 1 hora tinha 10 segundos. 1 hora representava, naquele jogo, né? 4 partidas, 10 segundos. Ou seja, se eram 28 horas ativas que eu tinha que vencer, que era o meu desafio, para cada hora real, 10 segundos aparentes, né? Na minha percepção psicológica daquilo, né? O quanto o jogo me absorvia. 28 vezes 10, 280 segundos, convertendo 4,6 minutos. Arredondando. O tempo aparente de um final de semana, claro que eu tô fazendo um arredondamento muito extremo aqui, né? Para efeito de raciocínio. Mas o tempo aparente de um final de semana, que para mim era o meu maior desafio, 5 minutos. 5 minutos de sofrimento. 5 minutos. Não, 5 minutos que ele parecia pra mim, né? É que o tempo tava sendo sofrido pra ti, né? Não, claro, eu precisava evitar o tempo. eu precisava evitar a percepção real do tempo, né? Então eu me joguei nisso. Eu não sabia que Você precisava, mais uma vez, matar o tempo pra ele não te matar. Exato. Exatamente. Exato. Então eu me joguei nisso e acabei resolvendo de uma forma não usual. Claro que isso durou durante ali mais ou menos o período mais forte daquele luto, né? De 3 a 6 meses. Eu fazia isso nos finais de semana, né? Outras consequências, né, aconteceram a partir disso, mas eu só queria exemplificar e encerrar esse episódio aqui, já agradecendo vocês de novo, tamo junto aí nos próximos, como o poder dos jogos. O poder dos jogos, né? Eu fiz um uso completamente atípico sem entender o que estava acontecendo, mas possível de ser feito, né? Um uso que foi benéfico para mim naquele momento para enfrentar tamanho desafio. Enfim, a gente falou sobre diversão, sobre vivências e acho que ficou bem contemplado aqui pelo menos alguns caminhos assim que a gente pode seguir refletindo nos próximos episódios aí, mas pro momento eu acho que eu tô bem satisfeito. Então queria agradecer vocês. Obrigado. Legal, valeu. Esse foi mais um episódio do Penso, Jogo, Existo. Se vocês quiserem ouvir os outros episódios, acessem lá no americapodcast.com.br. Até a próxima, valeu!